Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E essa aula é um tema um pouco polêmico, talvez, que é seja um camaleão. Simone, eu vou deixar de ter a minha essência? Não. Mas lembra que eu já venho falando sobre a relação de luta e fuga? Ser um camaleão faz com que a pessoa se identifique com você. Como assim? No curso gravado vai ficar muito mais difícil, obviamente. Mas quando você tá no 1-a-1, quando você tá dando aula ou quando você tá presencial, lembrando que o mundo digital, ele é digital, mas aí você vai muitas das vezes estar presencialmente com as pessoas em encontros, em eventos, em masterminds. E ali também é um grande momento para você se vender, para você negociar. Principalmente se teu público-alvo tá ali dentro também. Então, se você for social media, copywriter e tudo mais, você pode estar em mastermind de infoprodutores, porque aquilo ali vai agregar pra você e ali, cara, todos os clientes em potencial pra te pagarem. E aí você pode criar e gerar essa conexão com as pessoas. E por que ser camaleão? Ser camaleão é você imitar algumas posturas, modos de comunicação e coisas que as pessoas fazem, gestos que elas fazem, como uma forma de você se conectar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que fala o tempo todo muito assim, eu tô sempre mexendo a mão, eu tô sempre falando muito rápido. Se eu pego um cliente que fala muito rápido, eu continuo falando no mesmo nível de intensidade. Mas se chega um cliente pra mim que é uma terapeuta, a mulher é muito calma, ela fala assim, não, Simone, porque olha só, com um tom de voz mais baixo, mais grave, e ela faz pequenos gestos assim, eu começo a falar igual a ela. Eu abaixo o meu tom de voz, eu vi que ela fez assim com a mão, eu faço a mesma coisa com a mão. Ela botou a mão no rosto, eu venho com a mão no rosto. Ela coçou o cabelo, eu discretamente, daqui a 2 segundos, coço o cabelo e boto o cabelo pra trás da orelha. Por que fazer isso? Ah, Simone, mas não vai ser chato? Não, não vai. Eu já testei isso. Com milhões de pessoas diferentes. A pessoa, ela começa a se sentir confortável. No final, ela até pergunta assim, cara, eu te conheço de algum lugar? Por quê? Quando a gente vive num grupo, a gente imita o tempo todo, né? A gente aprende a andar e a falar imitando nossos pais. Quando a gente vive num grupo, a gente fala igual. Você já reparou isso? Quando as pessoas são muito amigas, elas falam igual? Elas falam, têm gestos parecidos? Isso acontece porque o nosso corpo, a nossa mente está sempre tentando se alinhar e se ajeitar àquele grupo. É normal. Então, você quebra muito o gelo quando você faz isso. Por isso, é uma técnica muito boa para quando você quer quebrar aquilo ali. Lembrando que a pessoa tá lá na sensação de luta e fuga, ela tá com medo de você, ela tá te julgando, ela quer saber se você é confiável, ela quer saber se você realmente tá falando a verdade. E aí você começa, ela passou a mão no cabelo, daqui a pouco você fez assim também. E aí ela tá falando baixo, você tá falando baixo, vocês estão no mesmo nível de interação. E aí ela cruzou a perna, você cruzou a perna. E às vezes até com o braço, ela fechou o braço, eu fecho o braço. Daqui a pouco, quando você fizer assim, ela vai sincronizar com você e ela vai abrir o braço. E aí você fez ela desarmar. Cara, eu fiz um teste uma vez com essa experiência no meu trabalho. Chegou um executivo muito irritado. Cara, sabe quando a pessoa é muito grossa? E eu fui do jeitinho Simone, né? Ela me deu uma patada, eu tenho uma patada. Ele tava falando assim, todo sério, eu tava falando super sério também. Acabou, eu não tava sorrindo. Só que eu fui, conforme a gente foi andando, conversando, eu comecei a dar pequenos detalhes. Quando ele começou a sincronizar comigo, eu comecei, não, mas que isso, gente, relaxa. É assim, mas você não quer uma água? Eu vou tomar uma água. Você não quer tomar uma água? Ele já tomou uma água. E aí eu já consegui fazer ele dar um sorriso. Eu cheguei uma piadinha besta, ele riu. Eu sou uma pessoa muito besta, eu adoro fazer deboche e piada ridiculazinha. Mas não é muito pesada, mas sabe aquela coisinha tipo, você tá aqui, o teu vizinho tá ali, sabe? Eu uso muito esse tipo de comunicação quando eu tô vendendo pra quebrar o gelo mesmo. E ali, daqui a pouco o cara já tava segurando a porta pra mim abrir. Pra mim passar. Eu abri a porta e ele passava, tipo, foda-se, nem falava obrigada, nem falava nada. E no final dessa negociação, porque a gente tava andando pelo prédio de onde eu trabalho, ele já tava abrindo a porta, ele já tava agradecendo.
Quando eu dei a mão, ele foi tipo, super grosseiro, assim. No final, eu falei assim, ai, seja muito bem-vindo, eu espero te ver mais vezes aqui. Ele já me deu a mão, ele, ai, muito obrigada, Simone, eu realmente espero também conseguir fechar o contrato aqui e tudo mais. Cara, foi outra pessoa. Então, por isso que eu falei que isso funciona. E aí, se vocês quiserem brincar um pouquinho, quando vocês forem para um restaurante, quando vocês estiverem no ônibus, começa a experimentar isso. Começa a fazer isso com pessoas aleatórias. É uma pessoa que estiver no teu lado no ônibus, sincroniza o movimento com ela. Você vai ver que a pessoa vai dar abertura. E eu já ouvi relatos de pessoa que veio e falou assim, cara, eu não te conheço de algum lugar, não. Eu tenho certeza que eu te conheço. Porque é tão sincronizado que ela fala assim, gente, não é possível. Mas não fica assim, olhando pra cada pessoa, seguindo o negócio, que a pessoa acha que tu é maluca, né? Faz de uma forma discreta e tudo mais, que você vai ver que isso funciona muito. E é muito legal pra quando você estiver fazendo vendas. E principalmente nessa fase de conexão com outra pessoa. Então, um beijo, até a próxima. E me conta no grupo se você vai começar a sincronizar com as pessoas, eu quero saber. Tchau, tchau, gente.